Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, o meu nome é Caio Paiva. Eu sou defensor público federal e atualmente ocupo o cargo de chefe da Defensoria Pública da União em Campinas, no estado de São Paulo. É com grande alegria, com uma satisfação enorme, que eu estou aqui hoje para gravar esse primeiro módulo do curso Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. Neste primeiro módulo, e haverá pelo menos 3 ou 4 módulos desse curso, nós trataremos de todos os casos contenciosos contra o Brasil na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu considero que o tema direitos humanos é, sem dúvida alguma, o assunto mais polêmico, mais atual e também mais importante, não apenas no cenário brasileiro, mas também no cenário regional americano e também no cenário global. É urgente que nós discutamos direitos humanos, não apenas nesse plano técnico, no plano jurídico, mas também com a sociedade de um modo geral. Acredito que a educação em direitos humanos é, sem dúvida alguma, o discurso mais emergente e mais urgente no Brasil. Para compreender esse curso de Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, é preciso, pelo menos, um conhecimento básico da matéria. Eu imagino que você, que nos está propiciando a honra de ser um assinante aqui do Clube do Direito, já tem algum conhecimento básico na disciplina de Direitos Humanos. Pode ter visto a disciplina na graduação, pode ter estudado a matéria para concursos públicos, ou ter um conhecimento geral embasado em outros fatos da vida. De qualquer forma, eu tenho como objetivo facilitar a compreensão desse curso para todo o público possível, de modo que tentarei ser o mais didático possível para deixar esse assunto muito acessível para vocês. Antes ainda de adentrar no objeto desse curso, eu devo situá-los a respeito de que nós iremos tratar durante esse curso. Em primeiro lugar, o que nós podemos entender por direitos humanos? Essa expressão tão vulgarizada, essa expressão tão criticada e essa expressão tão mal compreendida atualmente no Brasil. Em se tratando de termos técnicos, em se tratando de um argumento jurídico, há pelo menos 2 formas de se conceituar direitos humanos. A primeira delas é uma forma, digamos, mais geral. Direitos humanos seriam o catálogo, o conjunto de direitos básicos do cidadão. Só. Essa forma de conceituar direitos humanos nós podemos denominá-la de uma concepção generalista. Para essa concepção generalista de conceituação de direitos humanos, é um pouco difícil diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais. Eu, particularmente, tenho preferência por uma técnica que vou denominar de específica, técnica específica de se conceituar direitos humanos. Essa técnica específica, ela tem em comum com a técnica generalista, no sentido de que continua sendo os direitos humanos um catálogo ou um conjunto dos direitos mais essenciais ao ser humano. O conjunto de direitos mais essenciais, mais básicos para a consecução de uma vida digna e para uma consecução de uma vida sem opressão. Um detalhe muito importante, para essa técnica específica, e aqui reside o diferencial com a técnica generalista, direitos humanos seriam apenas aqueles direitos previstos em tratados ou convenções internacionais de direitos humanos. Vocês, analisando as constituições dos países, como no nosso caso a Constituição do Brasil, e analisando as convenções, os tratados internacionais de direitos humanos, perceberão que a grande maioria dos direitos previstos nas constituições e nos tratados internacionais de direitos humanos, eles convergem. Há pouca diferença de extensão e de amplitude entre eles. De modo que a técnica específica que eu adoto para explicar e para conceituar direitos humanos, ela tem uma finalidade meramente didática, de explicar que nós estamos estudando, que nós veremos nesse curso apenas a formatação, apenas a aplicação dos direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Além de ter essa finalidade didática, eu considero que a concepção ou a técnica específica de se conceituar direitos humanos, ela contribui para uma autonomia científica dessa matéria denominada direitos humanos, ou, como é tratada por muitos autores em alguns livros,
direito internacional dos direitos humanos. Então, sempre que eu me referir a direitos humanos durante esse nosso curso, estarei me referindo, estarei tentando fazer com que vocês compreendam o assunto a partir do corpo jurídico internacional, a partir das convenções, das declarações e das convenções internacionais de direitos humanos. Ainda nesse momento preambular, antes de partir para o nosso curso, mais um ponto para situá-los sobre o que nós iremos tratar. Em se tratando do Sistema Internacional de Direitos Humanos, e aqui já fica uma delimitação desse nosso curso, nós trataremos do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e não do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é tão importante quanto o Sistema Internacional, mas em se tratando do Sistema Internacional, que é o assunto desse nosso curso, existem alguns sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. O primeiro deles é o Sistema Global ou Sistema Universal, ou também denominado de Sistema Onusiano de Proteção dos Direitos Humanos. Esse sistema, como o próprio nome já indica, onusiano, é o sistema regido pela Organização das Nações Unidas. É um sistema cuja arquitetura normativa se iniciou com a criação da Organização Internacional, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a Carta de São Francisco, em 1945. 3 anos após, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quase 20 anos depois, em 1966, os pactos internacionais que tratam dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais, seguindo posteriormente com as convenções ou com os tratados temáticos. Lá nós temos tratados temáticos sobre mulheres, sobre raça, sobre tortura, sobre criança, enfim, direitos humanos especiais e direitos humanos de grupos vulneráveis. A gente pode perceber que tanto na formatação do sistema global ou universal de direitos humanos, também nos outros sistemas, há em comum com o sistema global a forma como eles surgem. E a arquitetura normativa dos sistemas global e regionais, que eu já explicarei sobre direitos humanos, eles têm um processo histórico normativo muito parecido. Eles começam com a criação de uma organização internacional. Nós temos na ONU, no plano global, a Organização das Nações Unidas. Temos no plano regional americano, que é o assunto do nosso curso, a Organização dos Estados Americanos, seguindo na trajetória histórica normativa dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. O que vem adiante? Uma Declaração de Direitos Humanos, que a princípio não tem força vinculativa, não vincula os estados que aderiram a essa declaração. E aqui nós temos no plano global a Declaração Universal dos Direitos Humanos e no plano americano, no regional, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Um fato histórico interessante, eventualmente você está anotando aí no seu caderno de estudos de direitos humanos, é que a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ela precede, em alguns meses, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Americana vem em abril, enquanto que a Declaração Universal vem, salvo engano, em outubro de 1948. Pois bem, é criada uma organização internacional, tanto a nível global quanto a nível regional, e aqui estou falando apenas do sistema interamericano, porque existem também outros sistemas regionais, como o Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, que conta lá com a sua Convenção Europeia de Direitos Humanos. Existe também o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos e um sistema muito embrionário da Ásia, de proteção dos direitos humanos. Mas vamos voltar aqui para o objeto do nosso curso, que não é o sistema global, que não é o sistema europeu, nem o sistema africano. É o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E por que eu escolhi o Sistema Interamericano para tratar com vocês? Porque é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos que mais de perto nos vincula. É o sistema que mais de perto vincula o Brasil. Vamos prosseguindo. Eu dividi esse nosso curso